João acordou sobressaltado com o som de vidros estilhaçando na rua abaixo do seu apartamento em Lisboa. Ele correu para a janela, o coração acelerado, e viu um homem uniformizado, um policial, jogando algo suspeito no carro de um conhecido mafioso local. Mas o choque veio quando o policial se virou, revelando o rosto de Miguel, o homem com quem João havia passado a noite anterior em segredo, traindo sua própria identidade escondida. Aquela visão mudou tudo. João, um jovem de 25 anos trabalhando como barista em um café do bairro Alto, sempre viveu na sombra de sua orientação sexual, pressionado pela família conservadora de uma pequena vila no Alentejo. Ele havia conhecido Miguel em um bar discreto, onde olhares trocados levaram uma noite de confissões sussurradas e toques hesitantes, mas agora, essa intimidade se transformava em um pesadelo. Como ele poderia confiar em alguém que, aparentemente, estava envolvido em corrupção policial? No dia seguinte, João tentou ignorar o incidente, mas sua mente não parava. Ele se arrumou para o trabalho, o uniforme apertado refletindo sua vida sufocada. Caminhando pelas calçadas íngremes de Lisboa, ele se lembrava das palavras da mãe durante a última visita: João, você precisa casar, formar família. Não queremos ver você sozinho. Ela não sabia, é claro, sobre suas noites solitárias buscando conexões em apps anónimos, temendo o julgamento social em uma sociedade portuguesa ainda marcada por tradições católicas rígidas. Chegando ao café, João serviu expressos com mãos trêmulas. Um cliente regular, um advogado idoso chamado Sr. Oliveira, notou sua distração. Problemas no amor, rapaz? Perguntou com um sorriso paternal. João forçou um riso, mas por dentro, o conflito fervia. Miguel era um policial respeitado na esquadra local, conhecido por combater o crime organizado que infestava os portos de Lisboa. Mas o que João vira sugeria o oposto, uma armadilha, talvez para incriminar inocentes ou proteger aliados corruptos. À tarde, o telefone tocou. Era Miguel, com voz casual. Ei, ontem foi incrível. Vamos repetir. João hesitou, o estômago revirando. Ele poderia confrontá-lo. Ou fingir que nada vira, preservando o segredo que os unia. Decidiu marcar um encontro, mas com um plano: gravar a conversa em seu celular, para proteger-se caso as coisas azedassem. Eles se encontraram em um parque à beira do Tejo, o sol poente pintando o rio de laranja. Miguel sorriu, puxando João para um abraço rápido, longe de olhares indiscretos. Você parece tenso, disse Miguel, sentando-se no banco. João respirou fundo e disparou. Eu vi você ontem à noite, jogando algo no carro daquele homem. O que era aquilo? O rosto de Miguel endureceu, os olhos estreitando-se em pânico controlado. Você não entende, João. É complicado, respondeu Miguel, olhando ao redor. Ele explicou, em voz baixa, que estava infiltrado, plantando evidências falsas para atrair um chefão da máfia maior. Mas João duvidava, e se fosse o contrário? E se Miguel estivesse traindo a polícia para proteger a máfia? A conversa escalou, vozes elevadas em sussurros furiosos. Miguel agarrou o braço de João. Se você contar, nos destrói a ambos. Pense na sua família, no que diriam sobre nós. João se soltou, o coração partido. Ele amava a ideia de Miguel, o primeiro homem com quem se sentira verdadeiramente conectado, mas agora via as camadas de engano. Caminhando de volta para casa, ele ponderava o dilema moral: denunciar Miguel poderia expor sua própria sexualidade, arruinando sua vida social e familiar. Manter o silêncio o tornaria cúmplice de uma possível corrupção. Naquela noite, em seu apartamento apertado, João deitou na cama, o celular com a gravação ao lado. Ele pensou em sua irmã, Maria, a única que suspeitava de sua orientação e o apoiava em segredo. Seja você mesmo, ela dissera uma vez. Mas ser ele mesmo significava enfrentar o preconceito, as piadas homofóbicas no trabalho, o medo de violência nas ruas de uma cidade que, apesar de progressista, ainda abrigava bolsões de intolerância. O sono veio agitado, sonhos misturando beijos com sirenes policiais. Pela manhã, uma decisão se formou. Ele confrontaria Miguel novamente, mas dessa vez, com provas. Ele vasculhou o apartamento, procurando algo que Miguel pudesse ter deixado para trás na noite fatídica. E foi aí que, olhando debaixo da cama, encontrou um envelope caído, selado com o emblema da polícia, contendo documentos que mudariam tudo. Os papéis revelavam um plano: Miguel não estava infiltrado, ele estava sendo chantageado pela máfia para plantar evidências.
Mas havia mais, fotos de Miguel com outros homens, incluindo uma com João, borrada mas reconhecível. A máfia sabia do segredo deles e usava para manipulá-lo. João sentiu o mundo girar. Agora, não era só sobre corrupção, era sobre sobrevivência. Ele ligou para Miguel, voz trêmula: encontrei o envelope. Explique-se. Miguel chegou correndo, suor perlando a testa. Eles me pegaram há meses, confessou. Descobriram sobre mim. Sobre nós. Se eu não ajudasse, exporiam tudo. João ouviu, o conflito interno rasgando-o. Ele poderia ajudar Miguel a escapar da chantagem, mas a que custo? Trair seus princípios éticos. Eles passaram horas discutindo, lágrimas misturadas a argumentos. João via o homem vulnerável por trás da farda, um policial gay lutando contra o mesmo preconceito que o atormentava. Mas a sociedade portuguesa, com suas leis progressistas no papel mas conservadorismo enraizado, não perdoaria facilmente. E se formos à polícia juntos? Sugeriu João. Miguel riu amargamente: eles me destruiriam primeiro. Ao final da noite, João tomou uma decisão arriscada: esconderia o envelope e ajudaria Miguel a ocultar provas reais contra a máfia. Mas isso significava entrar no mundo perigoso do crime organizado, arriscando sua vida pacata. Enquanto Miguel saía, João se perguntou se o amor valia tal sacrifício, ou se era apenas ilusão em meio ao caos. Os dias seguintes foram um turbilhão de tensão. João, agora cúmplice relutante, começou a seguir Miguel em missões secretas pelos becos escuros do cais do Sodré. Ele se sentia como um ator em um filme de suspense, o coração batendo forte a cada sombra. Miguel o treinava em disfarces básicos, explicando os riscos: a máfia não perdoa traidores. Se nos pegarem, é o fim. Em casa, a pressão familiar aumentava. Sua mãe ligou, insistindo em uma visita: João, traga uma namorada dessa vez. Seu pai está preocupado com você. Ele mentiu, inventando uma fictícia Ana, sentindo o peso da falsidade. Como explicar que seu namorado era um policial chantageado? A sociedade portuguesa, apesar de legalizar o casamento gay em 2010, ainda via a homossexualidade como tabu em muitas famílias tradicionais. Uma noite, durante uma operação, eles se aproximaram de um armazém nos portos. Miguel plantaria o microfone, mas João ficaria de vigia. O ar cheirava a sal e peixe podre. De repente, vozes ecoaram: membros da máfia chegando cedo. João sinalizou, mas Miguel foi pego. Em pânico, João correu para dentro, distraindo-os com um barulho falso. Eles escaparam por pouco, ofegando-se em um carro roubado. Você salvou minha vida, disse Miguel, puxando João para um beijo rápido. Mas o momento foi interrompido por uma ligação. A máfia suspeitava de traição e ameaçava expor as fotos. João viu o medo nos olhos de Miguel, não só pela carreira, mas pela família dele, um clã de policiais conservadores que o renegariam. De volta ao apartamento, eles analisaram as opções. João sugeriu contatar um jornalista anónimo, mas Miguel recusou: isso nos expõe mais. O conflito moral de João Dipned: ajudar Miguel significava ignorar a lei, mas abandoná-lo seria uma traição ao amor nascente. Ele se lembrou de sua juventude, quando um amigo gay foi espancado por skinheads em Porto, e jurou nunca ser covarde. No trabalho, a distração custou caro. João derrubou uma bandeja, chamando a atenção do chefe: o que é com você, rapaz? Parece que viu um fantasma. Ele se desculpou, mas por dentro, questionava suas escolhas. Era certo arriscar tudo por um homem que mal conhecia. A sociedade o julgaria como aberração, sua família o rejeitaria. Uma reviravolta veio quando Maria, a irmã, visitou inesperadamente. Ela notou sua ansiedade: João, você está envolvido em algo perigoso. Ele confessou parte da verdade, sobre Miguel, a orientação sexual. Maria abraçou-o, chorando: eu sempre soube. Mas mamãe. Ela não entenderia. Ela o aconselhou a ser cauteloso, mas apoiou sua felicidade. Inspirado, João convenceu Miguel a ocultar mais provas. Eles infiltraram uma reunião mafiosa em um bar de fado, disfarçados como clientes. Ouvindo planos de tráfico, gravaram tudo. Mas um capanga reconheceu Miguel, levando a uma perseguição pelas ruas empedradas. Eles se esconderam em uma igreja abandonada,
respirando pesadamente. Ali, em meio a crucifixos empoeirados, Miguel abriu o coração. Eu entrei na polícia para provar que sou homem de verdade, escondendo quem sou. Mas você me faz querer ser honesto. João sentiu o laço fortalecer, mas o perigo os unia mais que o amor. Pela manhã, analisando as gravações, descobriram uma traição maior. Um superior de Miguel estava envolvido com a máfia. Agora, denunciar significava confrontar a corrupção interna da polícia. João ponderou o custo: perda de emprego, ostracismo social, talvez violência. Decidindo prosseguir, eles marcaram uma reunião com um inspetor confiável. Mas no caminho, um carro os seguiu. Em uma curva apertada, colidiram. João acordou machucado, Miguel ao lado, sangrando. Vamos acabar com isso, murmurou Miguel. No hospital, enquanto se recuperavam, João enfrentou sua família. A mãe chegou, preocupada. O que aconteceu, filho? Ele hesitou, mas disse: estou com alguém. Um homem. O silêncio foi ensurdecedor, seguido de lágrimas. Como pudeste? Ela perguntou, mas Maria interveio, defendendo-o. A reação da mãe simbolizava a sociedade, choque inicial, mas potencial para a aceitação. Miguel, de sua cama, observava, seu próprio segredo ainda guardado. Eles saíram fortalecidos, prontos para o confronto final. A denúncia foi um ato de coragem. João e Miguel entregaram as provas ao inspetor, um homem íntegro chamado Carlos. Isso pode derrubar muita gente, disse Carlos, olhos graves. Mas a máfia reagiu rápido, ameaças anônimas chegavam por telefone, forçando-os a se esconder em um apartamento seguro na periferia de Lisboa. Ali, isolados, o relacionamento deepened. Conversas longas sobre infâncias, Miguel crescendo em uma família de policiais, pressionado a ser macho, João lidando com bullying na escola por ser diferente. Eles compartilhavam dores, mas o amor era testado pela tensão constante. E se formos pegos? João perguntava. Miguel respondia: pelo menos morremos honestos. A pressão social pesava. Notícias vazaram, e rumores sobre policiais gays corruptos circulavam em tabloides. A família de Miguel o renegou, o pai ligou, gritando: você envergonha o nome da família. Miguel chorou pela primeira vez, vulnerável. João o consolou, mas questionava: valia a pena destruir vidas por justiça? Uma traição veio de dentro. Carlos, o inspetor, era duplo agente. Ele os vendeu à máfia, levando a uma emboscada no esconderijo. Lutando, João acertou um soco em um atacante, enquanto Miguel usava seu treinamento para desarmar outro. Eles fugiram, machucados, para o campo. No Alentejo, na vila de João, eles se refugiaram na casa de Maria. Lá, confrontos familiares explodiram. A mãe, ainda processando a revelação, alternava entre raiva e tristeza. A sociedade nos julgará, João. Pense nos vizinhos. Ele rebateu: e eu? Devo viver mentindo? O debate moral rasgava a família, destacando o conflito entre tradição e individualidade. Miguel, recuperando-se, planejava uma contraofensiva. Precisamos expor Carlos publicamente. João concordou, mas o custo emocional era alto. Ele perdeu o emprego, demitido por distrações. Amigos se afastaram, temendo associação com escândalo gay. Em uma noite chuvosa, eles invadiram o escritório de Carlos, roubando documentos incriminadores. Mas foram pegos. Uma luta em Suede, Miguel ferido gravemente. João o arrastou para fora, chamando ajuda. No hospital, médicos lutaram por sua vida. Enquanto esperava, João refletia sobre escolhas: denunciar trouxera dor, mas também liberdade. Sua mãe visitou, oferecendo apoio relutante: eu te amo, filho. Vamos tentar. Era um passo pequeno, mas significativo em uma sociedade em transição. Miguel sobreviveu, mas mudou. Não posso mais ser policial, disse. Eles decidiram fugir para o norte, Porto, começar novo. Mas a máfia ainda os caçava, forçando uma decisão final: confrontar ou fugir. Optaram pelo confronto. Com a ajuda de Maria, vazaram os documentos para a imprensa. Escândalo explodiu, corrupção policial exposta, envolvendo homofobia interna. A sociedade debateu:
Era certo expor segredos pessoais por justiça. João e Miguel testemunharam no tribunal, enfrentando olhares julgadores. Advogados questionavam sua relação, isso afeta sua credibilidade. Eles defenderam, nosso amor não nos torna menos honestos. O veredito veio, culpados condenados. Mas o preço, Miguel perdeu a pensão, João sua anonimato. Eles se mudaram para uma vida simples, mas o trauma permanecia. Em Porto, eles reconstruíam. João encontrou trabalho em uma livraria, Miguel como segurança privado. A cidade, mais liberal, oferecia respiro, mas sombras do passado perseguiam. Pesadelos de emboscadas, discussões sobre e se tivéssemos ficado quietos. O relacionamento testado, Miguel, traumatizado, se distanciava. Eu causei isso tudo, dizia. João insistia, nós escolhemos juntos. Mas o conflito interno de Miguel, culpa por trair a polícia, vergonha pela sexualidade, criava barreiras. Uma visita surpresa, o pai de Miguel apareceu, arrependido. Eu errei, filho. A família sente sua falta. Reconciliação veio devagar, destacando como pressão familiar pode quebrar ou curar. João enfrentava seu próprio demonio, depressão pós-trauma. Ele buscou terapia, confrontando preconceitos internalizados. Porque me sinto errado, perguntava ao terapeuta. Respostas vinham, sociedade impõe normas, mas mudança começa individual. Um novo conflito surgiu, um ex-membro da máfia, seeking vingança, os localizou. Ele enviou fotos antigas, ameaçando exposição. João e Miguel debateram, pagar ou lutar novamente. Escolheram lutar, contatando autoridades. A operação final, uma armadilha para o vingador. Em um encontro marcado, polícia os respaldou. Captura sucedida, mas Miguel foi baleado levemente. No hospital, ele propôs, casemos, João. Mostremos ao mundo. O casamento, simples, foi um ato de defiança. Família de João compareceu, mãe chorando de orgulho misturado a medo. Sociedade reagiu misto, apoio online, mas protestos conservadores. Pós-casamento, eles advogavam por direitos LGBT na polícia, falando em eventos. Mas sucesso custou, amigos perdidos, ameaças constantes. João refletia, escolhas certas trazem dor, mas liberdade. Miguel concordava, mas questionava moral, traímos lealdades por amor. A vida seguia, com altos e baixos. Uma gravidez surrogada discutida, sonhando família. Mas sociedade ainda julgava, dois homens criando criança. Em um debate público, João argumentou, amor não tem gênero. Aplausos e vaias ecoaram, simbolizando divisão social. Anos passaram, mas cicatrizes permaneciam. João, agora 30, escrevia um livro sobre sua jornada, expondo corrupção e preconceito. Miguel apoiava, mas saúde declinava por stress. Um novo dilema, adotar uma criança. Processo árduo em Portugal, com burocracia questionando estabilidade. Vocês são modelo? Perguntavam. Eles provavam, amor, lar estável. Mas a oposição veio, grupos conservadores protestavam, citando valores tradicionais. Família de João dividida novamente, mãe apoiava, pai relutante. Durante o processo, uma traição, um advogado os sabotou, revelando passado. A adoção negada inicialmente. João desabou, porque nós? Eles apelaram, ganhando com apoio público. A criança, um menino chamado Tiago, trouxe alegria, mas responsabilidade. Educá-lo em mundo hostil, ensinar a resiliência contra bullying. Miguel, pai dedicado, lutava com PTSD. Terapia ajudava, mas noites de insônia questionavam, fizemos o certo expondo tudo. João respondia, sim, por Tiago. Ele merece um mundo melhor. Sociedade evoluía, leis mais inclusivas, mas preconceito persistia. Em uma marcha PRID, eles marcharam, enfrentando contra manifestantes. Um confronto final, ex-mafioso libertado os ameaçou. Eles o confrontaram legalmente, vencendo. Paz veio, mas a que preço? Refletindo, João via jornada, de segredo à advocacia, pagando com dor, ganhando liberdade. Tiago crescia, questionando, por que dois pais?
Eles explicavam com honestidade, ensinando aceitação. Miguel, recuperado, voltou à advocacia, lutando por justiça. João publicou o livro, best-seller, Sparking Debates. Mas em momentos quietos, dúvidas, nossas escolhas foram egoístas. Sociedade ainda dividida, com progressos e retrocessos. A família se uniu, mãe aceitando plenamente, organizando jantares. No fim, eles olhavam o Tejo, mãos dadas. Jornada de dor para a esperança. Mas e se as escolhas erradas fossem as certas? Foi certo trair lealdades por amor e justiça, ou o silêncio teria evitado tanta dor?